Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels. Entrei na hotelaria, muito por acaso, fiz direito e pensava seguir essa carreira. Nesse inteirinho, depois de formada, casei, fui morar no Japão e aí vi que meu marido tinha parceria em hotéis, na hotelaria aqui no Brasil, hotéis Rio e São Paulo. E num determinado momento os sócios decidiram sair, meu marido ficou sozinho. Ele chegou à belíssima conclusão de que eu falava português. Falei, você fala português, vai lá, me ajuda nos hotéis em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque meus sócios que cuidavam do hotel. E foi assim que tudo começou. Eu já conhecia os hotéis naturalmente. Eu tinha tido uma grande oportunidade de viajar pelo mundo todo com meu marido nos melhores hotéis. Então eu entendia, eu gostava já de hotelaria. Aí eu falei, então vou fazer curso em Cornell. E tinha feito também o curso de administração na Universidade Sofia, em Tóquio. E as coisas na vida da gente não acontecem, né, por acaso. Eu acho que eu falei, não, eu vou ver o que eu consigo ajudar. Queria muito ajudar meu marido a cuidar desses hotéis até que ele arrumasse alguém. E foi assim, comecei, acho que foi na década de 84, mais ou menos, 85. Tive muita ajuda dos amigos, acho que foi fundamental. O turismo tem uma coisa muito bacana. As pessoas são muito unidas. Naquela época o setor não era tão grande, era menor, as pessoas se ajudavam muito e me acolheram super bem. O hotel não estava bem, os hotéis Cisa Park Rio e São Paulo, porque era a época quando foi inaugurado o Maxud, foi o boom do Maxud, a ocupação tinha caído. Mas eu tive uma equipe super bacana, trouxe uma diretora de vendas que também era minha amiga e foi ótimo, nós demos uma virada, a ocupação dos hotéis Rio e São Paulo ficaram excelentes. Eu fiz muitos amigos muito queridos que eu, digamos assim, eu gostaria de simbolizar na pessoa do Goiaci Guimarães. Me ajudou muito, me ensinou muito, me introduziu no setor e fui aprendendo, fui gostando, os hotéis melhorando, meu marido se empolgando cada vez mais e assim foi assim que nós abrimos mais hotéis fora do Brasil, administramos hotéis aqui no Brasil, mas também, principalmente, ele queria, porque era construtora e era empreendedor, queria fazer hotéis e comprar hotéis no mundo. Foi assim que nós tivemos o melhor hotel do mundo na época, o Fjällräven em Hamburgo. Fizemos um hotel belíssimo, um resort com um campo de golfe de 18 buracos em Portugal, a Quinta da Penhalonga, que depois, atualmente, está sendo administrado pelo Ritz-Carlton. E vários hotéis prime mesmo, de alto luxo, pelo mundo todo, no Japão, em Osaka, em Tóquio. E aí isso deixa o meu marido mais empolgado ainda. Ele comprou a Westin Hotels and Resorts, a rede mais tradicional dos Estados Unidos, que na época acho que já tinham 60 hotéis. E aprendi muito, né? Aprendi não apenas como viajante, mas aprendi principalmente sobre os hotéis de luxo, com os hotéis Cisa Park, né, que teve também o Beverly Wilshire em Los Angeles, onde foi filmado A Linda Mulher. E lá eu tive um sócio espetacular, que na época era o criador e proprietário da rede Regent Hotels, para mim ainda o melhor hoteleiro do mundo, criou muitas coisas novas e eu vi o que é fazer, não a hotelaria, fazer, além da hotelaria, fazer mudanças do estilo de vida de quem frequenta o hotel. Então, muitas das coisas que existem, até em forma de construção, estilo de lobby, o que se usa, a louça branca foi ele que criou. Então, tem uma série de coisas que ele criou que eu entendi que a hotelaria era inovar, criar continuamente coisas para que as pessoas possam sentir aquela coisa de estar no hotel era uma coisa super diferente, bacana, era um super luxo estar no hotel 5 estrelas, né? Porque se aprendia muito, tinha muito conforto e as pessoas levavam isso para casa também. Então, foi assim que o Hotel Cisa Park, depois com a Westin, depois com a crise da economia japonesa, meu marido teve um derrame, não foi por causa da crise, mas porque ele também abusava um pouquinho do excesso de trabalho.
E tinha o precedente familiar, toda a família teve problemas sanguíneos, então ele já devia ter cuidado mais, mas ele teve um dia, e de um dia para o outro, no meio da crise japonesa, tentamos de todas as formas, né, melhorar a condição do meu marido, mas nunca mais ele pôde falar, não podia se movimentar bem, né, muito restrita a movimentação, enfim. E com tudo isso, a empresa estava super alavancada, né, porque na época tinha muitas áreas, muitos terrenos, muitos imóveis, e os bancos queriam muito emprestar o dinheiro, estava muito alavancado. E nós decidimos vender primeiro os hotéis Cisa Park, a rede, né, porque o que tinha maior liquidez em qualquer lugar do mundo, inclusive no Japão, e principalmente nos Estados Unidos, eram os hotéis. É incrível que pareça, a hotelaria passa de mão em mão porque tem uma grande liquidez. E foi assim que nós vendemos a rede Westin, que na época acho que tinha já uns 90 hotéis, e os hotéis Cisa Park. E então, tinha uma equipe muito boa, isso faz 22 anos, uma equipe fabulosa, que tinha aprendido muito, e eles falaram, nossa, por que a gente não faz alguma coisa? Meu marido, né, estado praticamente vegetativo no Japão, e eu tinha uma decisão a fazer, se fazia alguma coisa, porque eu me sentia responsável, né, tanto pela equipe que eu tinha criado, que queria continuar a hotelaria, via muitas possibilidades, e também a situação do meu marido, que eu me sentia muito responsável, como esposa, né, mas né, você sabe que a mulher já está acostumada a fazer hora extra, né? Trabalha e faz tudo, cuida da casa, faz tudo. Eu falei, eu vou assumir as duas coisas. Eu era presidente da Westin, vice chairman da Westin. E aí eu falei, tem gerente geral mulher aqui? Não tinha ninguém. Eu só fiz a pergunta, logo eles acharam alguém para ser gerente geral. Eu acho que não tinha gerentes gerais mulheres ainda, tinha donas de hotel, mas não tinha gerente geral mulher. Eu criei também o papel da Guest Relations. Por que eu criei Guest Relations? Eu criei inclusive no Cisa Park, não tinha ainda no mundo. Porque eu via que as mulheres não conseguiam ficar no bar, não conseguiam comer tranquila no restaurante, que só tinha os homens, e as executivas ficavam muito constrangidas. Ou só tinha esposas, né? Então, eu falei, eu preciso ter uma mulher que fica batendo papo, coloca as mulheres à vontade. E eu mesma ia, para as mulheres se sentirem à vontade. Então foi assim que nasceu o papel de Guest Relations no Brasil. Para fazer alguma coisa de novo, eu preciso ter alguns objetivos. Então, desse sentimento de responsabilidade que eu tinha de criar alguma coisa que valesse a pena, eu tomei a decisão de criar a Blue Tree, mas não qualquer coisa. Na época, ainda os hotéis 5 estrelas tinham excelente serviço, mas os outros não. Falei, não, para mim, hospitalidade é sinônimo de bom serviço. Não importa o padrão do hotel, ser 4, 5 ou 3 estrelas econômico. Acho que você tem que dar o seu melhor em atendimento para as pessoas que te escolhem para ficar, como eram no início, né? A hotelaria começou como hospedaria, como alguém que primeiro abria suas casas para que as pessoas ficassem. Então eu queria resgatar esse sentimento de que a gente está abrindo a casa para acolher as pessoas e não, né, apenas um negócio. Era um grande negócio, é um negócio importante, mas que não perdesse a alma, aquela alma de acolher as pessoas, viajantes cansados, que deu origem à hospedaria e depois à indústria do turismo. E por que o Brasil? E também falei, por que o Brasil não tinha ainda aquelas características que eu via nos Estados Unidos? Tinha a característica da hotelaria americana, que era com processos, procedimentos, tudo muito padronizado, muito assim, rápido. E na Europa tinha a característica de serviço. Famílias perpetuavam, né? O Fianarantsoa tinha 100 anos. Então, os colaboradores ficavam a vida inteira para fazer melhor aqueles que já sabiam fazer bem, eles não almejavam outras coisas. Então, era um orgulho da profissão. Então, eu queria resgatar também isso tudo. Mas, cadê a hotelaria brasileira? Qual era a característica? A hotelaria começou com hoteleiros estrangeiros, trazendo um know-how estrangeiro para o Brasil. Eu falei, mas o Brasil merece, já amadureceu o suficiente para ter o seu próprio estilo. E fiquei pensando de toda a minha experiência em hotelaria, o que fazia diferença para os hóspedes e quais eram as características que eram muito fortes no Brasil. Era o calor humano. Então eu
falei, eu vou fazer hotelaria que tivesse um padrão americano de processos e procedimentos que eu tinha aprendido, aquela elegância da hotelaria europeia, a espiritualidade da hotelaria japonesa e o calor humano do Brasil. Que o calor humano do Brasil parece banal, que a gente está tão acostumado, mas é uma coisa assim que é muito difícil, não é fácil em qualquer lugar. A hospitalidade japonesa é muito elogiada, mas falta ele não te abraça, não te acolhe da mesma forma, você está muito reservado, você não consegue dar um passo além. E o brasileiro é um pouco informal, né? Às vezes informal demais, mas essa informalidade é que faz com que você acolhe as pessoas como se fossem velhos amigos. Essa é a característica do Brasil que eu quis trazer para a hotelaria da Blue Tree. Então, foi com isso que a gente foi formando a Blue Tree, que hoje está focada, né, ao longo de 22 anos. A gente tem trabalhado nesse segmento de falar da alma. A Blue Tree sempre teve alma e sempre buscou entender a alma do cliente. Então, a questão da alma sempre presente. Quando eu lembro, talvez há uns 18 anos, 15 anos atrás, quando eu falei disso numa palestra para RH, para mim foi marcante, foi no Maxud, falei para diretores de RH de grandes corporações e falar da alma do cliente. Eram só homens no auditório e quando eu falei da alma, eles olharam com uma rosto muito estranho, aquilo me impactou muito. Eu falei, nossa, será que eu estou falando de alguma coisa que as pessoas não estão entendendo? E dali passaram talvez 3 anos, eu assistindo não uma palestra, mas um discurso dos vice-presidente ou presidente da Globo, e pela primeira vez eu ouvi alguém falar de alma novamente. Então, eu falei, eu acho que eu estou numa direção certa, porque os homens estão começando a falar de alma. Porque eu via, né, o calor humano está muito ligado à alma das pessoas, você poder transmitir a sua energia para o outro. E segundo, porque quando eu fundei a Blue Tree, era a época em que se falava muito da Madre Teresa de Calcutá. E ela dizia, e eu ouvi uma frase dela que eu fiquei muito impactada, que diz, não deixe jamais que alguém que chegou até você vá embora sem que ela se sinta melhor ou mais feliz. Isso é tão difícil você conseguir fazer, mas é o que ela dizia, é possível. E ela fazia isso, né? Então, eu trouxe isso para a hotelaria. Hoje, essa palavra se transformou num lema da Blue Tree, né? Sempre com a Madre Teresa atrás, e outra coisa, dizendo o seguinte, que todos que passem pelos nossos hotéis saiam deles sentindo-se melhores do que quando chegaram. Pra você ter uma ideia, a gente faz esse trabalho junto da equipe. E aqui no Blue Tree do Paulista, eu tive outro dia um depoimento, né, o gerente me contando, né, porque eu falei, nossa, essa nossa campanha há 2 anos que eu tenho reforçado, o mundo está muito cheio de brigas, a gente não tem segurança na rua, as pessoas no trânsito são muito rudes, as pessoas estão ficando muito egoístas, vamos mudar, a Blue Tree precisa ter esse propósito, vamos lá, e o pessoal adotou isso. Nosso propósito é que a gente possa criar um mundo melhor, mais harmônico, mais de paz, mais gostoso, de convivência, como a gente já tinha, né? Antigamente, na minha época de estudante, na época de estudante em São Francisco, andava na rua à noite, e era super gostoso, andava nos bairros, não tinha problema. Eu falei, vamos resgatar. Não é que o brasileiro é ruim, a gente ficou ruim. A gente perdeu esse sentimento de neighborhood, de vizinhança. E aí o nosso gerente lá do Paulista contou que foi tão interessante que a gente faz, né? Toda hotelaria tem o flash meeting de manhã e a gente pede para perguntar como está a sua alma, né? Sua alma Blue Tree, de alma de se dar ao outro e tal. E aí uma pessoa colaborador nosso da área de infraestrutura, muito fechado, meio troncudinho, né, meio rude até. Ele falou que ele levantou a mãozinha assim, meio tímido, e falou, depois que eu entendi sobre a alma Blue Tree, comecei toda noite a falar para minha mulher, eu te amo. E aí, disse que transformou a vida dele, transformou o ambiente da família. A nossa equipe toda foi abraçá-lo, né? Falando, é isso. Nós temos, não vou ficar aqui contando, mas nós temos casos maravilhosos, que eu nunca ouvi em lugar nenhum, que a gente chama de bem cuidar.
É algo que ultrapassa, que é você fazer algo além do uniforme que você usa. Que para nós, o bem servir que a gente tem é o uniforme que você usa. Você honrar o seu padrão, honrar a reputação da empresa, honrar o que a gente faz, os processos, procedimentos, para que nada dê errado, honrar a segurança, a gente ter esse sentimento que a gente está na guarda do patrimônio das pessoas, que a gente está na guarda da vida das pessoas. Isso é o profissional. Isso é uma obrigação, não sabe fazer isso. É obrigação da empresa passar tudo isso para o colaborador. É duro, é difícil, mas tem que fazer. Um caso assim, simples. Olha como as pessoas, quando querem fazer uma coisa bem feita, fazem. Uma camareira contou que teve um cliente que ela notou que ele dorme de ponta cabeça, a cabeça fica nos pés e os pés na cabeceira. E ela notou isso. E notou também que o hóspede gosta de travesseiro mais alto. Ela disse que ele dobrou o travesseiro. Sabe o que ela fez? Aí ela viu que ele ia ficar mais uma noite. Ela botou 2 travesseiros, aonde arrumou a cama para que ele pudesse dormir melhor com a cabeça na ponta dos pés, na onde a gente põe os pés. Então, essa atenção, né? De prestar realmente, e ainda colocar 2 travesseiros, não é, o procedimento não é fazer isso, é de fazer a cama bem feita, né, do jeito que é. Não, ela falou, não, eu quis fazer do jeito que ele gostava, né. Então, e mais outras coisas, da camareira que viu que um hóspede japonês ficou um mês lá, né, e que era o último dia, ela entrou no Google, ela escreveu uma cartinha em português, entrou no Google, traduziu e escreveu em japonês. Tradução pelo Google, muita gente até pode fazer, mas ela ver o Google, escrever, não sei como é, mas o hóspede ficou tão emocionado, ele falou, ninguém no mundo fez isso para ele, viajava muito e ia levar essa cartinha para os japoneses verem o que é esse o calor humano brasileiro, muito verdadeiro. Então, a Alma Brutri é uma coisa assim que a gente tem criado com muita inovação, porque a gente gosta de 2 coisas, trabalhar com a alma, trabalhar com inovação, trabalhar com a ética e garantindo a segurança. Então é assim que a gente está hoje, prosseguindo, a Brutri se transformando cada vez mais, né? Com muita tecnologia que dá tempo para as pessoas poderem fazer isso. A tecnologia permite ter os dados de cada cliente de uma forma precisa, rápida, para valorizar o tempo do cliente. Aliás, é uma coisa que a gente trabalha muito. Valorização do tempo do cliente, que a gente não pode roubar o tempo das pessoas, que a vida é muito curta. Então, nós fazemos isso e damos a tecnologia, né? Sabe que a gente é a primeira empresa que tem o check-in por Face, né? Então, a gente faz isso para que as pessoas possam, de fato, dar o seu tempo para nossos clientes. Houve uma mudança de busca de como manter os seus colaboradores felizes, né? Uma agenda um pouco mais humana com relação aos colaboradores. Por quê? Primeiro começou com uma mão de obra. Veja só, na Revolução Industrial, a gente era chamado de mão de obra. E depois eram funcionários, depois passou a colaborador. Hoje são parceiros, né? Por quê? Porque todo mundo está entendendo, graças ao Peter Drucker, que você contrata não apenas a mão de obra, você contrata a pessoa por inteiro, com inteligência, com sentimento, com desejos, né? Então, isso foi uma grande virada. E cada vez mais, com a tecnologia, hoje, tem uma função de ajudar o homem, de facilitar a vida do homem, inclusive da gente, como a gente está fazendo com a tecnologia. Então, a tecnologia vai fazer com que o ser humano se dedique a ser mais humano. A coisa ligada à humanidade é que ainda tem muito a expandir e que nós temos que colocar isso nos nossos negócios, para que você vai ver, equipamento vai enferrujar rapidinho, vai precisar de renovar. E as empresas estão fazendo o quê? Renovando a tecnologia, não renova aqui. Porque quando a gente colocou a tecnologia, porque a gente investe bastante, eu falei, o que nós temos que fazer? Investe na tecnologia e investe nas pessoas. 2 coisas juntas, nada separado, porque senão isso daqui não vai ficar defasado.